apresentação da aula do Luiz Henrique. Boa noite, turma, boa noite, equipe. Hoje a gente tem uma série de convidados do sul de Minas, Mirelle de São Paulo, quer dizer, é de Três Pontos, mas trabalhando em São Paulo. E hoje a gente vai ter uma aula que é muito importante, porque existe uma dúvida muito grande que a gente percebe em vários pacientes na condução da administração de fluidos e das drogas. Quando começar as drogas, a Santa Casa de Três Pontos acabou de entrar num estudo da BRICNET, do PROAD-SUS, capitaneado pelo HCOR, que é o estudo NOVA, que é um estudo que compara o uso da vasopressina precoce junto à noradrenalina e da vasopressina depois que a noradrenalina atinge o nível de 0,5 microgramas por quilo por minuto. Então, isso mostra a importância de nós, plantonistas da UTI, sabermos dominar com uma certa maestria o momento ideal das drogas, que não são só drogas vasoativas, né? O corticoide é uma droga que hoje é uma parceira nossa no tratamento da sepse. Mas eu acho que isso as pessoas dominam com uma certa facilidade, pelo menos o início. As pessoas se confundem depois que entra da vasopressina, qual é a droga que vai entrar se a vasopressina não resolver, quem que entra, se é a nora de novo, se é a adrenalina, se é a dobutamina, se é a dopamina, e hoje o Luiz tira todas as nossas dúvidas. E o mais importante é que ele vai nos falar sobre uma dificuldade que as pessoas têm, que é reposição de fluidos, macetes que ele dá de beira de leito para a gente saber que está administrando o volume correto para aquele doente. Boa aula a todos. Luiz, muito obrigado mais uma vez. O Luiz dá plantão toda, quarta-feira de 15 dias. E a quarta-feira de descanso dele eu roubo para ele dar uma aula para a gente, nos explicar alguma coisa da sua prática beira de leito. Mais uma vez, obrigado, Luiz Henrique. Um privilégio estar aqui com você essa noite. Assim, sempre um prazer. Sempre que tiver a necessidade, eu vou estar à disposição de todos. É, Boa noite a todos novamente. E eu acho que a gente já pode começar, né? A continuar a apresentação. Na verdade, eu fiquei de fracionar essa aula em três, só que acabou que eu mantive o mesmo formato por falta de tempo mesmo. Eu só otimizei os slides para abranger aquilo que o Dr. Paranhos pediu, que foi para ter no slide o que eu falo verbalmente aqui com você sobre a prática diária. Então, eu imagino que, se não for tudo, quase tudo que eu vou falar na aula de hoje, na apresentação de hoje sobre fluidoterapia e drogas vasoativas, eu acho que vai estar presente nos slides também. Eu vou começar então a compartilhar minha tela, acho que Que não tem não tem mais. mais nenhuma observação para ser feita. Vou apresentar aqui. Então vamos minimizar aqui Tá a certinho, velocidade. Tá tudo certo, Henrique. Agora né? é só ir para frente, é só ir dando suas. Tá certo, vamos lá. Eu vou passar para frente logo para a parte que a gente tinha parado. Aqui. Então vamos. Na última aula eu falei o fluxograma que a gente tem que seguir para fechar o diagnóstico presuntivo de sepse, né? Aquele diagnóstico de alta suspeição em que a gente vai abrir o pacote sepse. Agora, essa aula de hoje, a gente vai voltar mais para o manejo da ressuscitação volêmica e, se necessário, o manejo da ressuscitação com drogas vasoativas. Então, basicamente, é o tema de hoje. O Survive Sepsis Campaign 2021 será nossa referência novamente. E provavelmente essa aula vai mudar bastante para o ano que vem, né? Porque vai ser liberado o Survive Sepsis Campaign em 2026, em março de 2026. E provavelmente muita novidade vai surgir. Então, pode ser que essa aula, daqui 6, 7 meses, já esteja desatualizada. Mas, por enquanto, é o que a gente tem para nossa prática, para guiar nossa terapia diária de terapia intensiva. Esse segundo passo aqui, sugerimos que o paciente com choque séptico ou hipoperfusão receba pelo menos 30 ml por quilo de cristalóide até 3 horas.
é o ponto-chave da aula de hoje. É fazer 30 ml por quilo de cristalóide em até 3 horas para ressuscitação volêmica inicial do paciente. Só recapitulando algumas coisas da semana retrasada, isso aqui a gente vai fazer em dois contextos. Se o paciente chegar hipotenso e com suspeita de choque séptico, ou se o paciente tiver lactato acima de 4 milimol por litro, ou 36 miligramas por decilitro. Eu não sei qual a unidade medida do serviço de vocês, mas com certeza é uma das duas, né? Ou é 4 milimol por litro, ou é 36 miligramas por decilitro. Obviamente, essa meta de expansão volêmica ela tem que ser individualizada, porque tem muitos pacientes que não vão tolerar 30 ml por quilo. Então, a gente vai, na aula de hoje, discutir como pode ser feita essa individualização dessa expansão volêmica com cristalóide em até 3 horas. Após a recitação inicial, sugerimos usar variáveis dinâmicas em relação à estática para guiar a recitação. Então, o Survival Steps Campaign, desde 2021 e até antes disso, já indica bastante usar variáveis dinâmicas e não o que a gente está habituado a fazer nos serviços nossos de cada dia, né? Em vez de guiar por pressão, por frequência cardíaca, por saturação, guiar por variáveis dinâmicas, tempo de enchimento capilar, elevação passiva das pernas. Se o paciente estiver entubado, delta PP, que eu não sei como é que é a disponibilidade desse parâmetro para vocês no serviço de vocês, mas o delta PP é relativamente acessível. Alguns serviços aqui, em alguns casos, a gente consegue fazer o delta PP, só que é um paciente assim que tem que ter tanta característica para eu poder usar o delta PP que acaba que fica muito restrito o uso. Então, a elevação passiva das pernas é o tema-chave e a ultrassonografia beira-leito, principalmente com a avaliação da veia cava, vai ser muito enfoque da aula de hoje. Lembrando que tem avaliações volêmicas mais avançadas, que a AMIB ainda não se pronuncia quanto à aceitação dessas variáveis mais avançadas, como, por exemplo, a análise de Vexo, a análise de veia femoral, de artéria femoral, de veia femoral, Vexus e veia femoral. Então, são avaliações mais avançadas que não vão ser abordadas na apresentação de hoje. A gente vai se ater principalmente a ultrassom de veia cava inferior e a elevação passiva das pernas, uma vez que delta-PP é menos acessível e é muito específico o paciente que é possível fazer o cálculo do delta-PP. Então, quais são as variáveis dinâmicas que são diferentes daquelas variáveis estáticas de pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, etc., saturação? Elevação passiva das pernas, que tem que ser cada vez mais usada, é uma coisa completamente acessível para praticamente qualquer serviço. Qualquer serviço vai ter uma marca que vai conseguir levar passivamente a perna do paciente. O Delta PP eu já falei que tem bastante limitações, porque o paciente tem que ser um paciente exclusivo, ele tem que obedecer uma série bem grande de pré-requisitos para eu conseguir fazer Delta PP de paciente. Sendo que as principais são tá com RAS -5, tá com volume corrente de pelo menos 8 ml por quilo, está totalmente entregue ao ventilador. Então, são muitas variáveis. Não pode ter arritmia, esse paciente tem que estar com ritmo cardíaco regular. É, VVS é muito menos acessível do que Delta PP, porque aqui a gente vai precisar daqueles monitorizações monitorização minimamente invasiva, que são monitores de alto custo, que isso aqui vai estar presente mais em grandes centros mesmo, BH, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, por exemplo. Ultrassom de veia cava, que é também um carro-chefe da aula de hoje, porque praticamente toda terapia intensiva hoje em dia, toda UTI hoje em dia tem ultrassom. Então, é importante saber avaliar a veia cava do paciente crítico para a gente conseguir guiar a terapêutica desse paciente. E que também é uma coisa mais avançada, mas quem tem ultrassom disponível também pode ter capacitação para fazer um eco beira-leito e guiar fluido responsividade, fluido tolerância, fluido intolerância de um paciente. Obviamente, o tratamento é individualizado e a meta é sempre aquele 30 ml por quilo. Muitas vezes a gente consegue chegar, mas obviamente não são todas as vezes. Principalmente porque temos um número muito grande de cardiopatas em todas as cidades do país, e isso aí inviabiliza bastante fazer 30 ml por quilo nesse paciente crítico. Como é que funciona então? A avaliação volêmica pela veia cava, a gente tem que guiar o probe em direção à veia cava e calcular
1 centímetro após a inserção, o desembocadura da suprahepática, da veia suprahepática. Essa imagem não está tão boa, mas aparentemente a suprahepática está passando aqui. Provavelmente vocês vão estar vendo meu slide. 1 centímetro da suprahepática seria mais ou menos aqui. E nesse ponto aqui que eu devo fazer a minha mensuração do, do tamanho da veia cava do paciente. E a meta de avaliação volêmica é 2,1 para facilitar. Só que existe, na verdade, uma faixa de veia cava. Menor que 1,5 indica provavelmente que essa veia cava está mais hipovolêmica. E acima de 2,1 indica que essa veia cava está mais hipervolêmica. Mas para facilitar, dá para a gente estimar PVC, que era um parâmetro muito usado em 1990, nos anos 2000. Dá para estimar PVC pelo tamanho, pelo calibre da veia cava do paciente. Se a veia cava do paciente tiver menos que 2,1, eu tenho certeza que a PVC vai estar menor do que 10. Vai estar menor do que 10. Vai estar entre 0 e 10. Se, além de menor que 2,1, a veia cava desse paciente for, ela tiver com um índice de colapsabilidade maior que 50%, ela tiver colapsando na inspiração, se for um paciente fora da ventilação mecânica, ou na expiração, se for um paciente na ventilação mecânica, mais que 50%, esses dois fatores somados indicam uma PVC entre 0 e 5 milímetros de mercúrio. Então, se ela tiver menor que 2,1, a PVC máxima do paciente é 10. Se for menor que 2,1, com a colapsabilidade acima de 50%, é menor que 5. Menor ou igual a 5. Se for menor que 2,1, com a colapsabilidade menos que 50%, colapsa mais menos que 50%, ela fica parada, fica mais parada a veia cava do paciente. Isso indica uma PVC entre 5 e 10. Só de ter acima de 2,1 me indica provavelmente uma PVC acima de 10. Aí, nesse caso, eu também vou ter que olhar o índice de colapsabilidade. Se a veia cava tiver mais de 2,1 centímetros, com colapsabilidade maior que 50%, aí vai ser entre 5 e 10 também. Aí, na verdade, é uma faixa maior, né? Vai ter entre 5 e 20. Toda vez que tiver maior que 2,1 e colapsando mais do que 50%, essa PVC estimada estará entre 5 e 10. Agora, se é maior que 2,1 centímetro e colapsa menos que 50%, ou seja, colapsa muito pouco, provavelmente essa PVC está na faixa de 10 a 20. Então, isso me permite invadir menos o paciente, porque PVC é um cálculo invasivo, né? A gente precisa ter uma catéter central superior, pode ser na jugular ou na subclávia, e tem que ligar lá na PVC, no monitor da gente, para a gente estimar não, medir a veia cava de uma forma mais fidedigna. Só que se a gente quiser estimar a PVC de um paciente, a gente pode guiar pela veia cava. Então, indica sobrecarga volêmica de ventrículo direito. A grande característica da PVC para reposição volêmica é indicar sobrecarga volêmica. Então, sempre que tiver acima de 2,1, provavelmente esse paciente já está hipervolêmico. Menor que 2,1, a gente vai ter que avaliar associado à colapsabilidade da veia cava. Associada à variação de cava, a gente também tem que fazer a elevação passiva das pernas do paciente, que eu falei que é altamente acessível, né? Praticamente todo serviço vai ter uma máquina que vai ser possível fazer a elevação passiva das pernas do paciente. O paciente está em cabeceira elevada, 30 a 45 graus. Passivamente, a gente estima o débito cardíaco, faz uma avaliação através de alguma monitorização específica ou através de um ecocardiograma para calcular o débito cardíaco. Existem aparelhos mais modernos, por exemplo, tomógrafo, bioimpedância torácica. Isso é pouco acessível, então não vou citar na apresentação de hoje. O que é mais acessível aqui eu coloco o paciente com a cabeceira a 45 graus, faço a medida do débito cardíaco, depois, passivamente, abaixo a cabeceira e elevo as pernas do paciente, passivamente. E depois de 1 minuto, eu olho novamente o débito cardíaco. Se esse débito cardíaco tiver aumentado 10%,
indica fluido responsividade. Então, é só elevar a cabeceira do paciente que eu vou conseguir estimar se esse paciente está respondendo ou não ao fluido. Lembrando que fluido responsividade é se eu der volume, se eu der fluido para o paciente, o débito cardíaco desse paciente aumenta. Fluido responsividade não indica que o paciente tenha fluido necessidade. Só porque ele responde a fluido não significa que ele precisa de fluido. Pode ser que se algum de nós aqui na aula de hoje fizer a elevação passiva das pernas, da gente mesmo, pode ser que suba 10% do débito cardíaco da gente. E nesse caso, não indica que a gente está precisando de fluido. Indica que a gente, não indica que a gente tenha fluido necessidade. A gente só é fluido responsivo pela curva de Frank-Starling. Mas não é necessário fazer volume na gente, que a gente é capaz de beber água, né? Todo mundo aqui está saudável e somos capazes de beber um copo d'água para repor alguma perda volêmica que a gente tiver tido ao longo de um dia. Lembrando que outra forma de predizer que a gente tenha fluido responsividade, usando também a elevação passiva das pernas, é através de capnografia. Se o paciente estiver entubado, ao fazer a elevação passiva das pernas e o paciente elevar a capnografia em 5%, não precisa ser 10% igual ao débito cardíaco, em 5% já me indica fluido responsividade. Não indica fluido necessidade e nem me indica fluido tolerância, indica fluido responsividade. Aumenta o débito cardíaco se eu fizer fluido para esse paciente. Então, são duas possibilidades. Fiz a elevação passiva das pernas, calculei o débito cardíaco, aumentou 10%, fluido responsivo. Fiz a elevação passiva das pernas. Eu percebi, esse paciente estava entubado. Eu percebi que houve aumento de 5% na capnografia. Foi de 38 milímetros de mercúrio para 40 milímetros de mercúrio. Me indica também fluido responsividade e guia minha terapêutica. Essa elevação passiva das pernas pode ser usada, por exemplo, no paciente que é cardiopata. Se o paciente cardiopata está com sepse, eu posso fazer elevação passiva das pernas antes de fazer concentrar de hemácia, antes de fazer soro para esse paciente. Porque toda vez que eu elevo os membros inferiores de alguém de forma passiva, eu estou pegando 300 ml de sangue que estava retido nas pernas, nos membros inferiores, e jogando na veia cava inferior desse paciente. Então, eu estou fazendo uma expansão volêmica transitória. Obviamente, esse efeito é totalmente transitório. Então, a gente tem que andar rápido. Ó. Após 1 minuto de elevação das pernas, eu já devo medir o débito cardíaco ou já devo medir o aumento na capnografia do paciente para conseguir predizer que esse paciente é fluido responsivo ou não. Ou se ele é fluido tolerante ou não. Porque vai que eu coloquei esse paciente em elevação passiva das pernas, subi as pernas, desci a cabeceira, esse paciente fez congestão. Provavelmente essa congestão aqui fez um edema agudo de pulmão. Provavelmente essa congestão me indica que esse paciente é fluido intolerante, que ele não tolera nenhum ml por quilo de fluido a mais. Então, na verdade, se a elevação passiva das pernas me indicar que esse paciente é fluido intolerante, a minha meta agora vai ser começar drogas vasoativas. O meu objetivo agora não é fazer expansão volêmica mais, é fazer drogas vasoativas para esse paciente. Mas ainda estamos falando sobre soluções cristalóides, então vou me aprofundar nesse tema antes de entrar em droga vasoativa. Então vamos lá. De acordo com o Survive Sepsis Campaign, para sepsis e choque séptico, recomendamos cristalóide como primeira linha de ressuscitação volêmica. Não é coloide, não é albumina. A primeira linha é cristalóide. É soro fisiológico, é ring lactato, é plasma light, é o que você tiver de cristalóide disponível. Para sepsis e choque séptico, sugerimos cristalóide balanceado. Aí sim, o soro fisiológico sai da lista. Quando falo que é cristalóide balanceado, só serve dois. Dois que a gente tem no Brasil. Plasma Light, que é menos acessível, mais caro e melhor, ou ring lactato. Então aqui, o Survive Sepsis Campaign indica como primeira opção de cristalóide balanceado, que é o ring lactato, ao invés de solução salina para ressuscitação volêmica. Aqui descartou o soro fisiológico. Falou claramente que é para usar ring lactato e não usar soro fisiológico. Isso é uma polêmica, porque tem um estudo novo desse ano, um estudo grande brasileiro, que fala que não houve alteração de mortalidade fazer ringer e fazer soro fisiológico.
Porém, não haver alteração de mortalidade não indica que o ringue deixou de ser melhor. Porque o que que acontece? O fisiológico gera sobrecarga de sódio, sobrecarga de cloro, mais lesão renal. Isso pode ser, então, o que que acontece? Qual é a minha análise sobre isso tudo? Pode até ser que não aumente a mortalidade usar soro fisiológico, mas aumenta os efeitos colaterais quando eu uso soro fisiológico. Eu vou aumentar hipercloremia, eu vou aumentar hipernatremia, eu vou aumentar lesão renal para esse paciente. Então, mesmo que isso não mata mais o paciente, isso pode prolongar o tempo de permanência desse paciente na UTI. Então, certamente, eu imagino que mais estudos virão nos próximos anos, certamente é, na minha prática diária, eu vou continuar usando ring lactato, por ter menores efeitos colaterais que o soro fisiológico. Obviamente, esse raciocínio não está estendido ao paciente neurocrítico, em que eu quero mais sódio mesmo. Porque quanto mais sódio na corrente sanguínea do neurocrítico, menos hipertensão intracraniana. Isso aí, parâmetros, é a referência nacional. Eu não vou nem entrar nesse mérito, não. Mas é lembrar disso, que mesmo que não altere a mortalidade, aumenta efeitos colaterais, aumenta a lesão renal, e para não acontecer isso, a preferência é ring lactato. Se você chegou naqueles 30 ml por quilo, o paciente ainda precisa de volume, a partir de agora é albumina. É soro com albumina. Eu cheguei nos 30 ml por quilo, fiz elevação das pernas, fiz avaliação do débito cardíaco, fiz avaliação da veia cava. O paciente está hipovolêmico ainda. Ele ainda quer mais volume. O paciente necessita de mais volume. A partir de agora é melhor, é mais recomendado você adicionar albumina à solução cristalóide. Como que eu faço? Eu acho que isso aí não, eu não coloquei slide específico, é uma coisa da minha prática diária. É, esses estudos são baseados na albumina 5%. E nossa albumina, aqui no Brasil, é 20%. Então, para inventar, entre aspas, uma albumina 5%, é só a gente pegar 300 ml de Ringer e colocar 100 ml de albumina. Aí vai ficar uma solução de 400 ml e eu vou continuar minha expansão volêmica agora com essa solução que tem Ringer lactato associada à albumina. Para isso não tem slide, porque isso aqui foi beira-leito. Isso aqui foi, na verdade, eu fiz os cálculos, eu mesmo fiz os cálculos e vi que fazendo essa solução dessa maneira, chega no 5%, que foi o que o estudo usou como referência para a expansão volêmica após os 30 ml por quilo. Então, chegou nos 30 ml por quilo, precisa de mais, eu vou misturar agora Ringer com albumina, 100 ml de albumina, 300 ml de Ringer lactato, EV, conforme a necessidade, conforme preditores de hemodinâmica dinâmicos, ok? Elevação passiva das pernas, veia cava, débito cardíaco pelo ecocardiograma, etc. Aqui está uma comparação, olha para você ver. O plasma, ele tem 140 de sódio, cloro tem 103, potássio tem 4, cálcio 5, magnésio 2, bicarbonato 25, pH 7,4. Olha o nosso famoso soro fisiológico, que eu costumo brincar que é um soro antifisiológico, justamente para meus residentes e meus acadêmicos ficarem assustados com o soro fisiológico. Olha aqui o soro antifisiológico, que é a brincadeira que eu inventei. Ele tem muito mais sódio. Em vez de 140, ele tem 154. Ele tem muito mais cloro. Em vez de 103, ele tem 50% a mais. Ele tem 154. Então, a sobrecarga de cloro que o soro fisiológico gera é gigante. E essa sobrecarga que explica o soro fisiológico gerar mais lesão renal. Hipercloremia gera lesão renal. Além disso, o pH dele é muito mais ácido. O pH do plasma sanguíneo, obviamente, é normal, 7,4. Olha o pH do soro fisiológico. Ele é 5,7. Ele está muito mais ácido. Ele é bem mais ácido do que. Ele chega a ser 100 vezes mais ácido do que. Quase 100 vezes, né? Mais ácido do que o pH sanguíneo. E olha a concentração. Enquanto a concentração osmolar, a osmolaridade sanguínea é 290, a do soro fisiológico é 308. Então é um soro muito mais hipertônico. Então, na verdade, esse nome deveria ser modificado, né? Devia ser cloreto de sódio, nem isotônico tende a ser hipertônico. Ele tem 20 de osmolaridade a mais. Praticamente 20, né? 18 de osmolaridade a mais. Olha o ring lactato, como é que se aproxima muito mais das características do plasma sanguíneo. Em relação ao sódio, 140, o ring lactato é 130. Por isso que no neurocrítico ele não é a primeira opção.
Porque no neurocrítico eu quero subir um pouquinho o sódio. E ele pode até fazer baixar um pouquinho o sódio. Então, ele só não é opção no neurocrítico. O cloro, o do plasma nosso é 103, o do ring lactato é 109. O potássio, o do plasma nosso é 4, o do ring lactato é 4 também. E existia uma lenda antigamente que o ring lactato era um soro pior porque poderia causar hipercalemia em quem tivesse com hipercalemia. Isso é lenda, pessoal. Porque vamos pensar que o paciente está com 8 de potássio. Se aqui tem 4, a tendência é baixar o potássio. Obviamente, o fisiológico vai baixar mais, né? Mas isso não é medida de hipercalemia, então a gente não tem que pensar em potássio quando a gente fala sobre soluções cristalóides. O cálcio é um pouquinho mais baixo, não tem magnésio. O lactato, ele vai ser convertido em bicarbonato. Então, outra lenda que existia antigamente, que o ring lactato piorava a lactatemia desse paciente crítico, e por isso que ele não deveria ser usado no paciente crítico. Lenda, o lactato do ring lactato é convertido em bicarbonato em todo paciente que tiver função hepática normal. Então, eu só devo evitar o ring lactato em quem tem disfunção hepática, porque aí não deve haver essa conversão e aí sim pode aumentar a lactatemia do paciente. O pH é mais baixo? Só que é muito mais alto do que o pH do soro fisiológico. E a osmolaridade é um pouquinho mais baixo, isso é até bom para o paciente. Ok? Obviamente pode fazer um pouquinho de edema periférico, né? De ir para o terceiro espaço, mas é melhor do que ser hipertônico e lesar as células por isso. Desses todos, o Plasma Light seria a melhor opção, que ele é muito parecido com o nosso plasma, só que ele é muito pouco acessível. pH é igual, osmolaridade é a mesma, sódio é igual, cloro é praticamente igual. Então, o Plasma Light é o melhor soro cristalóide que existe, mas não é acessível para a maioria das realidades do Brasil. Para fazer expansão volêmica de alguém, a gente usa aqueles 30 ml por quilo e a gente se baseia no protocolo ROSE, que é um mnemônico, que é um acrônimo para o que são as metas de expansão para o paciente crítico. ROSE é de ressuscitação, depois otimização, depois estabilização e, por último, não tem uma tradução tão fidedigna, aí ficou evacuação, que é retirar, retirada. Ressuscitação é aquela fase inicial de 30 ml por quilo. Otimização, pessoal, é a fase em que a gente vai dar mais conforme a necessidade. Ou se deu demais, começar a tirar já um pouquinho. Estabilização é, a partir de agora, tirar aquele balanço acumulado dos últimos 7 dias de positivo para neutro, para a gente começar a melhorar a homeostasia desse paciente, porque já está numa fase de recuperação franca, e evacuação é aquela fase final em que eu vou priorizar um balanço mais negativo para o paciente. Isso aqui não é em um dia. Aqui, ó, o R de ressuscitação é em minutos. O otimização é ao longo de horas. Nas próximas horas que eu vou otimizar. Vou tirar se for necessário, eu vou colocar mais com albumina, por exemplo, se for necessário. O estabilização é ao longo de dias, 3, 4, 5, 6 dias. E a evacuação são semanas. Então, quando esse paciente tiver uma longa internação na terapia intensiva, nas últimas semanas de internação, eu preciso negativar o balanço hídrico desse paciente. Então, é a fase de evacuação, que é uma tradução ruim, né? É uma fase que a gente deve restringir fluidos para esse paciente para ele conseguir neutralizar o balanço acumulado de quando ele chegou, o balanço positivo acumulado, né? Lembrando que toda fluidoterapia tem o nível ideal. É ruim demais e é ruim de menos. Se eu fizer muito volume, eu vou fazer muito edema, eu vou fazer muito edema de pulmão, vou fazer muita insuficiência respiratória. E se eu tirar demais, se eu deixar muito negativo, eu vou fazer hipovolemia, eu vou manter choque, eu vou manter hipoperfusão, eu vou fazer insuficiência cardíaca por baixo débito. Então é uma curva em U de mortalidade. O paciente que tem menor mortalidade é aquele que não tem nem de menos nem de mais. Nem está seco demais, nem está molhado demais. É o que está no ideal. E para eu saber se o paciente está nesse ideal, ele precisa ser guiado por parâmetros dinâmicos, por veia cava, por ecocardiograma, por elevação passiva das pernas. É a única forma de eu saber que o paciente está no equilíbrio. E isso é o mais difícil na terapia intensiva. Porque isso no primeiro dia, beleza, a gente está em cima do paciente, mas ao longo do dia a gente vai naturalmente relaxando. Então, existe uma folga que a gente vai dando para o paciente e isso é ruim ao longo dos dias se a gente não ficar bem atento ao balanço hídrico desse paciente. O que acontece?
Fiz a expansão 30 ml por quilo. Precisou de mais? A partir de agora foi 30 ml por quilo, foi soro cristalóide balanceado mais albumina, igual eu falei com vocês. Não respondeu, tá mantendo hipotensão? Noradrenalina. A primeira droga vasoativa do paciente que está com hipotensão ou hipoperfusão grave, que é aquele lactato acima de 4, é noradrenalina que eu vou iniciar. Nesse caso, então, se eu estou precisando aumentar cada vez mais a noradrenalina, eu não vou aumentar o céu ao limite. Eu não vou aumentar igual antigamente, vocês viam, muito comumente nas terapias intensivas. Paciente, para passar o plantão, isso aí é uma vergonha para a nossa realidade, né? Para passar o plantão, tá usando nora 250 ml hora. Isso aí é vergonha, né, pessoal? A gente não deve fazer uma medida só. Hoje em dia, o foco da terapia intensiva é a multimodalidade. Quando a gente chegar num nível ali pré-determinado de noradrenalina, a gente já deve começar as próximas drogas ativas. E a próxima sempre vai ser a vasopressina. E quando começa a vasopressina? Quando a nora está entre 0,25 e 0,5. Tem estudos mais recentes, igual o Dr. Paranhos falou, que fala 0,5, mas a tendência é iniciar mais precoce possível. Mais precoce possível é 0,25. E eu ouvi que, de fontes assim confiáveis, mas eu não sei se vai se confirmar que ano que vem vai mudar a meta para 0,20, que a partir do ano que vem, no Survival Steps Campaign de 2026, a partir de 0,20 de noradrenalina, a gente já começa a vasopressina para cada vez fazer mais multimodalidade, cada vez agir mais em receptores precocemente desse paciente. Para choque séptico em uso de nora e vasopressina e PA inadequada, sugerimos adrenalina em vez de aumentar os demais. Isso aqui é bem polêmico. Isso aqui é só paciente que está evoluindo muito mal. A gente vai priorizar a adrenalina, mas eu vou falar mais detalhes daqui a pouco para vocês. O que é, então, vasopressão multimodal, que foi aquela primeira aula que a gente teve? É não pensar que se eu agir só no receptor de noradrenalina, vai dar certo. Porque no vaso sanguíneo tem inúmeros receptores. Então é muito mais é, óbvio, é muito mais lógico a gente pensar que se a gente atuar em mais receptores vai ser mais eficiente do que aumentar a nora céu é o limite. Isso aqui é uma estratégia que já foi muito usada no passado, mas que hoje em dia tem uma tendência cada vez maior de ser descartada da terapia intensiva. Porque agir no receptor vai fazer só que esse receptor sature. Não adianta nada eu aumentar a nora para 50, 60, 70, 80, 90 ml hora se não tem receptor mais para onde essa nora vai agir, vai atuar. Então, se não tiver receptor mais, não adianta nada eu aumentar a dose. Ok? Então, nesse caso, é muito mais lógico e muito mais eficiente agir em outros receptores que geram vasopressão para eu otimizar a vasopressão desse paciente. Por exemplo, eu posso agir nos receptores AVP, que são os receptores de vasopressina, ok? Arginina vasopressina. Então, ou eu posso agir em outros receptores. Fora do país tem outros, igual eu falei naquela primeira aula, que eu não vou falar de novo, porque eu já falei naquela primeira apresentação que a gente teve, ok? Receptor de angiotensina, receptores de dopamina, etc. Por que não faz sentido? Porque além de eu atuar em um só receptor e provavelmente a curto prazo esse receptor saturar, eu vou começar a ter cada vez mais efeitos colaterais desse receptor. E qual que é, por exemplo, na hora de agir sobre o receptor alfa 1? Se eu for aumentando a nora, que vai agir no receptor alfa 1, qual é o efeito colateral desse receptor? Olha aqui, pró-inflamatório. Então, se esse paciente já estava num estado inflamatório aumentado, cada vez que eu aumento a dose de nora e aumento esse estado pró-inflamatório, eu estou piorando a resposta inflamatória desse paciente. Eu estou aumentando a chance desse paciente evoluir para complicações da sepsis. Por exemplo, um CIVD, por exemplo, uma SARA. Então, é muito mais saudável para o paciente, é muito mais eficiente agir na multimodalidade para conseguir fazer vasoconstrição para esse paciente que está evoluindo para hipotensão refratária. Aí eu inventei a regrinha do banheiro, né? O que é a regrinha do banheiro? A nora passou de 0,25, já expliquei para vocês também como é que calcula. O cálculo da nora, se for 4 ampolas em 234 soro glicosado, é só pegar um ml hora
e dividir pelo peso do paciente. Por exemplo, o paciente tem 100 quilos, a nora está a 50 ml hora. Pega 50, divide por 100, vai dar 0,5 microgramas por quilo por minuto. Passou do 0,25, começa vasopia e hidro. O que que é isso? Protocolo do banheiro. Vasopressina, pia é pressão intraarterial, que em alguns lugares, não sei como é que é na cidade de vocês, a gente chama também de PAI, né? Pressão arterial invasiva. Aqui na minha região é pressão intraarterial e hidrocortisona. E fechou as três condutas que eu tenho que fazer no paciente crítico que está com nora acima de 0,25 microgramas por quilo por minuto. Lembrando que essa faixa é 0,25 a 0,5. Alguns estudos mais novos estão falando de 0,5, mas eu acredito que a tendência é ser cada vez mais precoce. 0,25, 0,20, começar a vasopressina, funcionar um PAI e iniciar hidrocortisona. Lembrando que a dose da hidrocortisona é 50 miligramas de 6 em 6 horas. Porque a meia-vida da hidrocortisona é 6 horas. Então, eu tenho que seguir a meia-vida da medicação. Ou, se eu tiver mais recursos, mais bomba de infusão disponível, eu posso fazer contínuo também. Eu pego 200 miligramas de hidrocortisona, diluo no soro de 100 e deixo a EV a 4 ml horas continuamente. Ok? São as duas opções que o Survival Steps Campaign permite para nós. 50 miligramas 6 em 6 ou 200 miligramas por dia EV contínuo. A Nora é o vasopressor de primeira linha. A meta de PAM é 65. A partir de agora, já devo monitorizar a pressão invasiva. Se chegar entre 0,25 e 0,5, começar a vasopressina. E eu já pensar também em hidrocortisona, né? E se tiver aumentando, 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 e eu percebi um componente cardiogênico, eu começo dobutamina ou adrenalina. É aquela conversa da nossa primeira apresentação sobre droga vasoativa. O que que eu faço na minha realidade? Se o paciente está mais estável, mesmo que está com nora 0,7, lembrando que a meta é, acima, abaixo de 0,25, né? Está 0,7. Mas está estável ali em 0,7, eu prefiro começar dobuta, que tem muito menos efeito colateral. Agora tá só subindo. Nora tava a 0,6, agora tá 0,7, agora tá 0,8, passou 10 minutos, tá 0,9. E aí eu faço um ecocardiograma beira-leito e eu vejo que tem uma disfunção contrátil. E esse paciente está só aumentando a nora. Agora já está em 1,2, 1,3, 1,4, está só aumentando, só aumentando, só aumentando. Nesse momento, de forma temporária, eu começo a adrenalina como inotrópico, não é como vasopressor. Apesar de a adrenalina ser vasopressor, a noradrenalina é um vasopressor muito melhor do que a adrenalina. Então, a noradrenalina já está atuando sobre o receptor alfa-1. Aqui eu começo a adrenalina como inotrópico. Só que o grande problema, o grande viés da adrenalina é que gera muita taquiarritmia. Então, se esse paciente está com a adrenalina como inotrópico e a frequência cardíaca passa de 130, 140, 150, eu vou ter que tirar a adrenalina. Eu vou ter que transicionar para a dobutamina. Ou então esse paciente vai entrar em falência orgânica e vai entrar na fase irreversível do choque. Ok? Então, o que que eu faço? Paciente que estabilizou dose de nora, dobutamina. Paciente que está em ascensão, a noradrenalina está em ascensão, eu começo a adrenalina. De forma de ponte. Estabilizou, tento mudar já para dobutamina. Eu começo dobutamina e já desligo a adrenalina, que é muito arritmogênico. Ok? E muitos estudos, inclusive, eu posso até mandar para vocês, fala que a adrenalina aumenta a mortalidade em relação à dobutamina, porque gera hiperlactatemia. Só que tem um viés. A adrenalina a gente só começa em quem está muito crítico. Então, a gente não sabe ao certo se esse aumento da mortalidade foi porque esse paciente já era mais grave ou se porque realmente a adrenalina aumentou a mortalidade, porque gerou mais arritmia. Então, existe esse limbo aí nas referências de terapia intensiva sobre o uso da adrenalina. Obviamente, a gente só vai usar no que é muito grave. Se ele não for tão grave, é dobutamina, pessoal. Obviamente, por isso que ele vai gerar aumento de mortalidade. E no desmame? Eu já falei com vocês também isso aqui, né? Naquela primeira apresentação. Milrinol e levosimendan só usa em quem não está em choque, em quem tem pressão sistólica acima de 90, pressão média acima de 65. Entre as drogas que eu uso no paciente crítico, a adrenalina é a primeira que eu tiro. Por quê? E aí eu transiciono para a dobuta, né? Porque ela é muito arritmogênica. Depois, o paciente está só com dobuta. Eu tiro primeiro a nora, porque a noradrenalina ela tem uma meia-vida muito mais
curta, então é muito mais fácil titular o desmame de Nora. A minha vida na Nora é 2 minutos, pessoal. Então, eu baixei a Nora ali na bomba de fusão. Daqui 2 minutos eu olhar a pressão de novo, eu já vi qual foi o resultado de eu ter abaixado essa Nora. Agora, se eu tentar tirar a vasopressina primeiro, eu vou ter que titular a cada 20 minutos. Então, eu vou ter que baixar a vasopressina e só daqui 20 minutos eu vou olhar a bomba de novo. E isso aí dificulta o desmame dos locos ativos. Então, por facilidade e por meia-vida, é mais fácil desmamar a nora. Tá errado desmamar a vaso primeiro? Não, nenhuma referência fala que tá errado desmamar a vaso primeiro. Mas uma recomendação é desmamar a nora. Tem até um estudo japonês sobre isso, porque a vasopressina tem a meia-vida mais longa e desmamar a vaso antes da nora deu mais hipotensão de rebote lá nos pacientes lá do Japão, ok? Mas, obviamente, dentro dessas todas as drogas vasoativas, a última que eu tiro é a dobuta. Porque se eu tirar a dobuta primeiro, eu vou tirar o inotropismo de um coração que vai bater contra um vaso fechado, porque tá cheio de droga vasoativa lá. E esse vaso fechado tá com uma pós-carga bem alta para esse coração. Então, se eu tiro a dobuta antes de tirar as outras drogas vasoativas, esse coração entra em falência aguda. Eu vou fazer um IC aguda nesse paciente crítico. Então, jamais, depois que eu entrei com inotrópico, eu vou poder tirar inotrópico antes de tirar as outras drogas vasoativas. Se eu estou falando aqui uma realidade crua para vocês. Se vocês conseguirem tirar dobuta antes de tirar qualquer uma dessas duas aqui, ó, ou nora ou vaso, é porque esse paciente não estava precisando de dobuta. É porque provavelmente ele não tinha componente cardíaco associado a esse choque que ele estava naquele momento. Então, é muito improvável, ou quase, eu não vou falar impossível, porque eu não sou da área dos, assim, dos pesquisadores, né? Mas é muito improvável a gente conseguir tirar dobuta de um paciente que realmente precisava de dobuta antes de tirar noradrenalina e antes de tirar a vasopressina. É muito improvável conseguir isso, ok? Houve uma época que a terapia intensiva indicava vitamina C, mas esse caiu por terra. E a terapia intensiva indica formalmente repor bicarbonato para todo paciente crítico que tiver com pH abaixo de 7,20 e com IRA aqui em 2 ou 3, ok? Então o paciente tá lá, tá crítico. Aí coletou uma gasometria, deu 7,15 de pH, 7,15. E esse paciente tem uma lesão renal aguda associada aqui em 2 ou 3, eu estou respaldado a fazer bicarbonato para esse paciente, a repor bicarbonato para esse paciente. Qual que é a minha recomendação? Antes de repor bicarbonato, sempre faça reposição de cálcio. Porque bicarbonato quela cálcio. Se esse paciente tiver com hipocalcemia prévia, ele vai morrer por hipocalcemia aguda. Então, sempre, isso aqui é um hábito que eu tenho na terapia intensiva. Sempre que eu vou repor bicarbonato, eu faço a reposição de cálcio prévio. A não ser que eu conheça a calcemia desse paciente. Se eu tiver um cálcio no dia, eu vi o cálcio, estava acima de 1, estava ótimo o cálcio desse paciente. 1 milimol por litro, né? Tava ótimo, maravilhoso o calciônico desse paciente. Aí eu tenho certeza que não tem hipocalcemia, aí eu reponho bicarbonato sem repor cálcio. Não sei, o paciente chegou agora no pronto-socorro, não sei a calcemia dele, reponho cálcio depois que eu faço a reposição de bicarbonato, ok? Reposição de cálcio pode ser rápido, 10, 15 minutos. E aí vem um estudo BICAR ICU. Paciente tem pH abaixo de 7,20, com CO2 normal, bicarbonato menor que 20 e uma lesão renal aguda. Aqui, onde é que fala? Lesão renal aguda. Tem algum lugar aqui que vai falar de lesão renal aguda. Ixi, eu não achei, não. Mas tem que ter lesão renal aguda. É um critério obrigatório, viu, pessoal? Ter lesão renal aguda aqui em 2 ou 3. Aí eu faço bicarbonato. Qual foi a recomendação do estudo? Diluir o bicarbonato. O nosso bicarbonato é 8,4, né? Eu pego metade bicarbonato e metade ABD e aí eu monto uma solução a 4,2. Que é a minha recomendação? Não ficar olhando para a diluição. Olha para aquele bicarbonato do frasco que vocês têm, geralmente é o que vocês fazem. E o que eu faço? Eu faço alíquotas de 125 ml. O paciente tem um pH abaixo de 7,20 associado a lesão renal aqui em 2 ou 3, eu faço 125 ml e peço uma nova gasometria. A partir de agora, a minha meta é um pH acima de 7,30. Se na próxima gasometria o pH vier ainda abaixo de 7,20,
7,30, aliás, 7,30, eu faço mais uma alíquota de 125 ml. Eu sou respaldado pela literatura a fazer até 4 alíquotas de bicarbonato. Eu posso fazer bicarbonato 4 vezes em 125 ml, ou seja, dá 2 frascos. Cada frasco tem 250 ml, né? Então eu posso fazer 2 frascos por dia. E qual é a minha meta? pH 7,30 ou 2 frascos por dia. O que chegar primeiro, aí eu vou encerrar a minha reposição de bicarbonato. Vou falar de novo para talvez quem não entendeu ou se talvez ficou confuso. O paciente chegou com pH 7, abaixo de 7,20 e lesão renal aguda aqui em 2 ou 3. Faço 125 ml de bicarbonato e peço uma gasometria. A próxima gasometria veio 7,22. Minha meta era 7,30. Faço mais 125 ml e peço mais uma gasometria. Agora veio 7,27. Não chegou no 7,30 ainda. Faço mais 125 ml e peço mais uma gasometria daqui 2 horas. Sempre que eu fizer bicarbonato, eu espero 2 horas pelo menos para coletar uma nova gasometria. Deu agora 7,29. 7,29. Eu posso fazer mais uma dose? Posso, porque eu tinha feito só 3 doses. Eu posso fazer minha quarta dose de 125, dando um total de 500 ml. Eu faço eu faço a quarta dose de bicarbonato e agora minha gasometria veio 7,32 de pH. Agora, e deu certo na última dose. Mas se tivesse dado abaixo de 7,30, eu posso fazer mais bicarbonato? Não, eu só posso fazer no máximo 500 ml de bicarbonato a 8,4%. De preferência diluído no ABD, viu? Proporção 1 para 1. 250 de bicarbonato em 250 de ABD, para ficar uma concentração de 4,2%. Beleza. E aqui está o bundle que resume tudo que eu falei para vocês. Desde a aula 2 semanas atrás. Paciente crítico, colheu lactato. Passou de 2, lembrando que 18 mg por decilitro é igual a 2 milimol por litro. Passou de 2 lactato, faço coleta de hemoculturas e começa antibiótico na primeira hora. Antibiótico de amplo espectro, que é a aula daqui 2 semanas. Esse paciente está com hipotensão, PAM menor que 65, ou hipoperfusão, lactato acima de 36 ou 4. Mesmo depois de 30 ml por quilo, mesmo depois de cristalóide com albumina, aí eu começo vasopressor. Qual que é o primeiro vasopressor? Noradrenalina. Chegou no 0,25. Qual que é o segundo vasopressor? Vasopressina. Quando eu começar a vasopressina, começa também o quê? Hidrocortisona para esse paciente. Ok? E aí eu posso falar que esse paciente está com choque séptico. Choque séptico é sepse mais lactato acima de 2 mais drogas vasativas para manter PAM acima de 65, após eu fazer 30 ml por quilo. Isso, então, é na ausência de hipovolemia. Aqui eu tenho que ter feito os 30 ml por quilo ou tenho que ter feito o máximo que o paciente tolerou. Se o paciente não for fluido responsivo ou se não for fluido tolerante, ele não tolerou, ele tolerou 10 ml por quilo. E a partir de agora ele não aguentou mais, fez congestão pulmonar. A veia cava ficou 2,5, estourou a veia cava, 3 de veia cava. Não aguenta mais volume, tive que começar a droga vasativa, choque séptico. Eu só posso chamar choque séptico após isso. Aquele paciente chegou no pronto-socorro, chocado, pressão 4/2, que eu falei que era choque séptico e comecei de cara na hora sem fazer volume, eu tô errado. Eu não posso chamar esse paciente de choque séptico, eu não posso falar que esse paciente tem choque séptico enquanto eu não fizer expansão volêmica, os 30 ml por quilo ou o máximo que o paciente tolerar. Ok? É, O diagnóstico da infecção é baseado nas hemoculturas, né? Obviamente, na maioria dos serviços vai sair só daqui 4, 5 dias. E essa parte aqui é tema para a próxima aula, ok? Aqui nós vamos entrar em antibiótico, que é a última apresentação minha daqui 2 semanas. Culturas e antibióticos. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Voltar para a apresentação aqui, pessoal. Não estou conseguindo voltar. Acho que eu acho que eu minimizei, né? Não estou conseguindo ver, não. Deixa eu tirar a apresentação. Voltei. Pronto. Beleza. Agora tirou, Luiz Henrique. Perfeito. Fala, beleza.
Vou abrir agora as dúvidas para quem tiver dúvida, viu, pessoal? Faltou alguma plateia hoje bem animada, né? Vamos ver se hoje aparece bastante. O pessoal não está participando muito, não, né? Bom, turma, vamos animar. Bom, galera, vamos lá. Vamos primeiro para vamos para os nossos comentários e a gente poder ver os grandes problemas que nós temos. Primeiro, é muito comum a gente ver pacientes com choque séptico que estão em ventilação mecânica. A ventilação mecânica é uma estratégia terapêutica que aumenta a retenção de líquido na periferia. Então, é comum a gente ver pacientes na UTI com edema de membros inferiores, edema de membros superiores. Isso não quer dizer que ele não seja fluido responsivo ou fluido necessidade. Então, eu queria que o Luiz Henrique explicasse um pouco para essa turma toda que está aqui a confusão que alguns fazem do paciente que faz uma PAV por causa de ventilação mecânica, que está com edema dos 4 membros, mas ele ainda está precisando de volume. É uma confusão bem comum, viu, doutor? Edema periférico indica excesso de líquido no terceiro espaço, mas não indica volemia. Volemia a gente só avalia olhando para a cava desse paciente, olhando para o vértex desse paciente, olhando para a veia femoral desse paciente, olhando para a veia desse paciente, para alguma veia. Veia que indica a volemia. Então, é igual o doutor falou. O paciente pode estar com edema periférico, por causa de uma tireoidopatia, por exemplo, e quando eu olhar para a veia cava desse paciente no ultrassom POCUS, a veia cava está colabando. A veia cava tem 1,2 centímetros. Então, esse paciente está completamente hipovolêmico, mas ele está com edema periférico. Então, ele tem uma disvolemia, né? Ele tem um terceiro espaço, ele tem excesso de líquido no terceiro espaço, mas a volemia dele está prejudicada. Então, a única maneira de avaliar a volemia é com avaliação de veia, avaliação venosa, avaliação pelo eco, avaliação pelo POCUS. Não tem outra forma de avaliar a volemia que não seja essa. Infelizmente, podia ser mais fácil, né? Se podia ser só ir lá no membro inferior do paciente, apertar, fazer um cacifo lá, né, positivo, e falar, não, tá hipervolêmico, mas não dá para afirmar que congestão periférica, que edema periférico indica congestão volêmica, infelizmente. Era isso, doutor, que você queria que eu falasse um pouquinho? Outro dado que me perguntam sempre na UTI eu faço muito teste dos membros inferiores. O teste fidedigno é elevar os membros inferiores e, com o POCUS, ver o débito cardíaco. Paranhos, eu posso fazer pela pressão arterial? Correto, não é. Não é fidedigno. Existe uma causa de erro, tem um trabalho pequeno, inclusive feito aqui no Brasil, de uma UTI com 100 avaliações, onde teve uma causa de erro de quase 35% quando se avalia os membros inferiores e a pressão arterial. Mas, para todos nós que trabalhamos em UTIs com pouco recurso e que eu não tenho POCUS em beira de leito, faço o teste dos membros inferiores e se a pressão subir mais de 2 pontos, provavelmente, não é certeza como é o débito cardíaco, esse paciente é fluido responsivo, mas você não sabe se ele é fluido, se ele tem necessidade de fluido. Então, é muito importante entender que é um recurso tupiniquim você levantar um membro inferior e ver se a pressão subiu. Isso te orienta, mas você vai ter que usar vários outros parâmetros da monitoração e do exame clínico
para entender se esse paciente precisa de volume ou não. Não é proibido usar, mas não está certo usar. É bem recomendado que deve ser feito o débito cardíaco e não avaliação de dados vitais. Comenta, por favor, Luiz Henrique. Sim, sim, porque é aquela questão que eu falei no início da apresentação, né? Pressão é variável estática, que não é fidedigno. Então a gente tem que se guiar por variáveis dinâmicas. Nesse caso, então, ou a gente tem duas opções: ou olhar o débito cardíaco com a elevação partir das pernas, ou olhar a capnografia, que eu não sei como é que é a disponibilidade para vocês aí. Aqui a gente tem UTI que tem UTI que não tem, aqui na minha cidade. É meio a meio, 50-50. Nesse caso, a gente pode se guiar pelas duas coisas, né? E seria interessante, não sei, assim, pelo menos ter dois Seu som capnólogos. apagou. Ah, O som está sumindo às vezes. ah, ter dois capnógrafos, né? Seria interessante, que talvez dá para guiar essa ressuscitação pela capnografia, se o paciente estiver entubado, né? Aumentar mais de cinco por É. cento Uma é sugestão, confiável. uma sugestão para a nossa equipe daqui é que nós temos capnografia aqui e temos o ultrassom de beira de leito. Quer dizer, quem não tiver habilidade ou conhecimento suficiente para fazer o POCUS, né, de beira de leito e ver o débito cardíaco, faz a capnografia, porque aí é uma tecnologia que não depende da tua habilidade, né? Se colocar direitinho a aparelhagem lá, o monitor vai te avisar como é que está a capnografia, você levanta a perna e vai subir 5%. O nosso serviço, quem não souber avaliar o ultrassom de beira de leito, a capnografia está em nossas mãos também lá na nossa UTI. Outra dúvida que é muito comum perguntarem para mim, Luiz Henrique, acho que eu perguntei isso a você na sua primeira aula, quando o Cristiano falou, eu também falei fiz essa pergunta para ele. Tem um estudo brasileiro que tem mais ou menos uns 5 anos que acabou, que é o BASICS, que ele, de início, ele era um estudo que avaliava velocidade de infusão e tipo de fluido infusão, que era um fluido. A gente tinha 6 fluidos que o computador dizia qual deles usar, A, B, C, D, E, F, e a gente não sabia quem era quem. Só sabia que um era soro fisiológico puro e que um era coloide puro. Os outros eram misturas entre 20%, 40%, 60%, 80% de coloide e soro fisiológico. Uma das coisas que logo no início desse estudo ficou definida é que velocidade de infusão matava, aquela velocidade que a gente usava de abre o soro, aquilo matava mais. E uma coisa que ficou estabelecida no estudo BASICS é que era nocivo ao paciente fazer mais do que 300 ml de volume por hora. Isso se contrapôs às recomendações do ILAS, do Sepsis Survival Campaign, que manda fazer 30 ml por quilo em 3 horas. Então, quer dizer, um paciente de 80 quilos tem que fazer 2.400 e o Basic dizia que o máximo era 900. Como é que a equipe se comporta com isso? Você tem 2 estudos mostrando perigos e necessidades. É só você ficar na beira do leito e ver o que é melhor para aquele paciente, correr o perigo e faltar necessidade, ou vice-versa, né? Não cumprir a necessidade toda e não correr perigo. Então, é avaliação mesmo. Sempre que você tiver que fazer mais de que 300 ml por hora, você está correndo um risco. Mas a gente sabe que se fizer menos de 30 ml por quilo, a gente também está correndo um risco. O Luiz Henrique falou sobre isso, de você personalizar a reposição de fluido do seu doente, entendendo o que é melhor para cada um. Comenta, por favor, Luiz Henrique. É exatamente isso. A gente, assim, o Survival Steps Campaign 2021 fala para a gente fazer os 30 ml por quilo, só que essa meta é bem usada, né? Para muito paciente. Imagina o paciente que tem 120 quilos, 130 quilos. Assim, beira o absurdo os volumes que esse paciente vai receber em 3 horas. Então, eles vão receber muito mais que 1 litro por hora, né? E isso aí não tem como. Se é mais de 1 litro por hora, a infusão é rápida. E tem riscos, e tem hora que é tão rápido a infusão que não dá nem tempo de
de ficar avaliando no beira-leito a repercussão hemodinâmica dessa infusão rápida. E assim, não dá nem para julgar o colega, né? Que o paciente é obeso, tá grave. Aí receber, tá lá, 1.500 ml hora, que deu 4.000. Vamos supor que deu 4 litros para fazer em 3 horas. Aí na primeira meia hora, ele saiu para avaliar o paciente, e esse paciente pode fazer congestão, porque ele está recebendo 1.500 ml por hora. Então ele pode fazer congestão. E isso aí vai ser um grande problema que eu acho que vai ser difícil resolver. Porque a gente não consegue, não pode fazer nem de menos e nem de mais, né? Aquela curva em U de mortalidade. Se eu fizer de menos também, paciente, isso aumenta a mortalidade do paciente. Então é avaliação beira-leito, é monitorização, é sala vermelha bem equipada, é funcional uma pressão invasiva já. Se o paciente, se você vê lá na admissão do paciente, lá na terapia intensiva, na sala vermelha, que esse paciente tem potencial de gravidade, já funciona uma pressão invasiva, porque vai ser muito mais fácil guiar a terapêutica e é muito mais confiável. Se esse paciente for obeso, pode ser que o esfígmo não acople corretamente no braço dele, né? Então, assim, é muito mais confiável ver uma pressão invasiva do que uma pressão não invasiva. E vai que o monitor está configurado para olhar a pressão a cada 1 hora, você esqueceu de configurar para olhar a cada 10 minutos, 5 minutos, não sei. Então, se daqui 1 hora, tudo pode acontecer, esse paciente pode morrer, né? Então, realmente é uma coisa bem difícil de manejar, principalmente porque nos pacientes mais obesos, esses volumes são excessivos e podem gerar repercussões hemodinâmicas graves, severas, precocemente. Precocemente. Então é um problema grande, né? Eu tenho uma dúvida aqui também, Paranhos, é Matheus que está falando. Em Fala, relação Matheus. a, em relação à elevação dos membros na fluido-responsividade, né? Se esse paciente tiver funcionado uma pressão invasiva, não tornaria uma medida mais eficiente? Não seria uma variável dinâmica também? Infelizmente não é variável dinâmica, né? É variável estática, mesmo assim, só que é muito mais confiável. Passa a ser mais fidedigno, mas não tem validação pela literatura. Infelizmente, a gente não tem validação para fazer isso ainda, né? Tomara que se torne cada vez mais acessível, né? Fazer essas coisas mais próximas da realidade em muitos serviços aí, de pequenos Porque serviços assim, pelo que eu me do país. lembro e tudo, já cheguei até a ler alguma coisa que o débito cardíaco poderia ser estimado, né, pela área embaixo da curva da pressão invasiva e tudo. Então, se a gente aumenta essa área, teoricamente, a gente está aumentando o débito cardíaco, né? Então, só Sim. para questão de curiosidade mesmo. Não, com certeza é muito mais eficiente do que uma pressão não invasiva. Só não não tem respaldo na literatura. Mas Sim, se eu fosse fazer a avaliação da elevação passiva das pernas baseado na pressão do paciente, eu faria pela pressão invasiva, com certeza. Com certeza. Assim, eu só nunca obrigado. achei estudo que respalda essa conduta, entendeu? Mas eu faria sim também. Matheus, Beleza, obrigado. que o seu comentário é muito pertinente, porque hoje em dia a, a, a medicina atual de monitoração, ela se preocupa muito mais com curva do que com números. Então a gente vai acabar evoluindo para esquecer todos os números, né? Você viu a aula do Valiati sobre ele esquece completamente qualquer número de anotar de ventilador, ele só olha a curva, ele não quer saber número de nada. E o que você falou realmente é real e eu uso bastante. Quando eu estou com a monitoração da pressão invasiva, quando eu estou com a PAM, o que eu faço é analisar a curva do monitor. E você Sim, tem razão, aquela área de expansão da curva do P1, P2, o time to peak entre o tempo que leva do pico máximo para o segundo pico, aquilo representa bastante próximo do débito cardíaco. Se você vê um aumento daquela área, assim como o capnógrafo também, né? O aumento do capnógrafo é exatamente, exatamente é a isso. mesma fisiopatologia. É Aham, aumento dessa área mesmo. Agora, não é aumentar a PAM, como o Luiz Henrique falou. Se você está com sim, a PAM monitorada e aumenta a PAM e não aumentou essa área, o débito cardíaco não aumentou. Mas se sim. aumentar essa área que consta entre a P1 e a P2 da curva de pressão, houve aumento do débito cardíaco, sim.
Você tem toda a razão. Beleza. Mas Obrigado tem aí que pela. estudar tem que estudar as curvas de pressão. Aí vai ter que dominar as curvas de pressão para poder fazer essa interpretação, que é a mesma curva do capnógrafo. Exato. Beleza. Obrigado pela explanação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, Luiz. Boa noite a todos. Eu creio que temos também diferenciar a hidratação. Antônio Emílio de Oliveira, creio que nós temos que diferenciar hidratação de expansão volêmica e reperfusão renal. Antônio Emílio, isso explica melhor, eu não entendi qual é a sua dúvida. Antônio Emílio? Eu creio que a gente tem que diferenciar, né? A hidratação com uma expansão volêmica também, né? Às vezes a gente acha que só está expandindo o paciente, mas na verdade a gente só está hidratando ele, né? A gente está dando um Sim. volume adequado. E também não está fazendo reperfusão renal, né? E são duas coisas diferentes que você comentou, vou pedir para o Luiz Henrique comentar isso com mais detalhe, mas hidratação são necessidades básicas diárias. E expansão volêmica são necessidades da doença que o paciente tem naquele momento. Né? Tem que expandir ou não tem que expandir a volemia dele. E reperfusão renal é quando há falência de um dos órgãos, é o rim, onde você tem que melhorar a perfusão renal. Então, são três situações totalmente diferentes que o Luiz vai destrinchar academicamente para você, que é muito melhor do que eu nisso. Não, nesse caso aí, hidratação é mais para aquele paciente que está desidratado no contexto de uma desidratação aguda por uma diarreia. É um contexto mais assim, que os pediatras dominam até muito mais que a gente, né? Aqueles soros de hidratação, aquelas fórmulas de hidratação que eles usam bastante. E hidratação a gente refere a tecido, remete a tecido. Volemia, expansão volêmica é veia, é a análise de veia. E é a volemia que indica a perfusão. É até aquela pressão de perfusão tecidual, né? Que Paranhos gosta muito de falar nas apresentações dele, principalmente quando se trata de PPC, né? Pressão de perfusão cerebral, que cada órgão tem sua pressão de perfusão. Então, a expansão volêmica tende a aumentar a pressão média, e essa pressão média tende a aumentar a pressão de perfusão para todos os órgãos, não só para o rim, não só para o cérebro, não só para o fígado, para todos os órgãos. E cada órgão tem sua pressão de perfusão adequada, né? Assim, que é muito improvável a gente chegar num momento, assim, talvez no futuro, longe da nossa realidade, a gente vai chegar num momento que a gente fala assim, não, a pressão de perfusão que o rim precisa é essa, porque eu estou monitorizando aqui o parênquima renal de tal forma que deu para saber que a pressão de perfusão que precisa é essa. Então, a perfusão renal vai depender diretamente da expansão volêmica. Agora, hidratação, a gente fala mais de tecidual, né? É aqueles soros de reidratação, aquelas formas de hidratação oral que são mais comuns, igual eu falei, na pediatria, para quem está com diarreia, etc, etc. Tecido, volume é, perfusão renal ou perfusão de qualquer outro órgão. O Luiz Henrique tocou num assunto aí que eu gosto muito, estudo bastante, que é a pressão de perfusão dos órgãos. Não confundir três coisas: pressão de perfusão de cada órgão, pressão de perfusão capilar e pressão de perfusão transcapilar. Então, cuidado quando usar isso. Isso não significa muita coisa importante na beira do leito, mas vamos falar os termos certinhos. Essa aula que o Luiz Henrique deu foi sobre pressão de perfusão tecidual de cada órgão, né? Que se baseia na pressão de perfusão capilar de cada órgão. Não tem nada a ver com pressão de perfusão transcapilar, que são coisas diferentes. Então, aqui a gente discutiu sobre pressão de perfusão tecidual e pressão de perfusão capilar. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, algum comentário? Luiz Henrique, muito obrigado. Você mais uma vez foi soberano. Nós estamos ansiosamente esperando pela terceira aula, né? E vamos ver. Na semana que vem a gente tem o Gordo novamente aqui para nos falar sobre a ventilação mecânica nos pacientes com SARA. E depois a nossa última aula da parte séptica com o Luiz Henrique. E depois disso nós vamos começar a sessão das transfusões, né?
a gente tem observado um exagero transfusional e vimos uma dúvida muito comum. As pessoas estão fazendo confusão entre hemocomponentes e hemoderivados. Então, a próxima aula, depois da última aula do Luiz Henrique, vai ser a aula com o Dr. Hugo sobre transfusão sanguínea e utilização de hemocomponentes e hemoderivados na terapia intensiva. Luiz Henrique, pode se despedir do pessoal. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela plateia, muito obrigado pela participação de vocês. Queria agradecer a oportunidade novamente, falar que eu estou sempre à disposição suas. Agradecer pelas palavras também, viu, pessoal? Gostei de que vocês gostaram da apresentação. E qualquer dúvida, doutor Paranhos, pode passar meu contato que a gente pode esclarecer para vocês. À medida que eu for conseguindo esclarecer, a gente vai esclarecer para vocês qualquer dúvida que tiver sobre a apresentação. E vou mandar hoje mesmo a apresentação, viu, doutor? O Para Luiz Henrique tem mandado as aulas dele e a gente tem impresso, né? A gente tem feito a impressão lá no CTI. A aula está toda, quer dizer, quem quiser ir lá tirar alguma dúvida, ver o slide de perto, tem uma pasta lá que estão com todos os slides do Luiz, de todas as aulas até hoje impressas. E hoje, finalmente, a gente teve a nossa página do YouTube formalizada e já começaram a subir as aulas. Eu depois vou passar isso para o Luiz Henrique para ele poder passar para o pessoal dele lá. Eles se cadastrando na página, eles têm acesso a todas as aulas dele e dos outros professores aqui. Gente, boa noite, obrigado por tudo. Até quarta-feira que vem, às 20 horas. Obrigado, Luiz Henrique. Por nada, professor. Boa noite a todos.